Muito bem, prezados amigos do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a aula de número 42 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Aqui o professor Leonardo, aula 42 do tomo 2 de Epistemologia, desde a aula 21, estamos em Epistemologia, da aula 1 até a aula 20, Introdução e Fundamentos. Lembrando que a apostila de Introdução e Fundamentos já está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Vamos então ao conteúdo dessa aula, aula 42. Teoria da Iluminação Divina, de Agostinho, bispo da cidade chamada Hipona. Deixa eu só ajustar aqui a canetinha. Foi. Beleza. Então vamos em frente. Teoria da iluminação divina. Vamos lá. O que é isso, hein? É um modo de conhecimento, tá? A teoria da iluminação divina. Nós estamos aqui na epistemologia. Nós estamos estudando os processos, diversos processos de formação do conhecimento. A teoria da iluminação divina é um modo, é uma forma de se conhecer, fundamentado no sobrenatural. Por quê, pessoal? O cerne aqui do Agostinho é Deus, tranquilo? São as Sagradas Escrituras, é a Bíblia, é a cristandade, joia? O foco aqui é esse, é o cristianismo, tranquilo? Veja só, para essa teoria haveria uma reinterpretação, ou seja, uma releitura, uma readaptação, uma reformulação do que? De Platão, da teoria da reminiscência de Platão. Pessoal, então a base de Agostinho foi Platão. Agostinho, assim como Tomás de Aquino se baseou em Aristóteles, nós estamos aqui em Santo Agostinho. Se baseou, ou seja, ele tomou como base, né, naquele princípio da comunicação das épocas, ele tomou como base Platão. Joia, pessoal? Em que foi feita uma espécie de adaptação, ou seja, ele pegou lá a teoria da reminiscência do Platão e adaptou para o cristianismo, ou seja, uma conciliação, uma fusão entre fé, entre razão e fé. Beleza? Tranquilo? Joia? Tá entendendo aí direitinho? Então vamos em frente. Segundo Agostinho, o processo de conhecimento nasceria com a luz divina. Então, pessoal, preste atenção. Haveria aí, é luz para todo lado, tranquilo? Haveria, né, uma luz divina, e essa luz não só viria de Deus, não só irradiaria de Deus, mas brotaria do próprio homem pela presença de Cristo na graça, pela graça. Ou seja, pela graça, Cristo moraria no homem e daria essa luz do entendimento para o homem. Você entendeu direitinho? Beleza? Isso aqui não é religião, não. Isso é filosofia medieval. Nós estamos aqui com Santo Agostinho, filósofo, tranquilo? E cai na prova também. Haveria então uma verdade sagrada, uma luz de Deus ou uma centelha divina que, através da fé, iluminaria o intelecto. Por isso essa teoria da iluminação divina. Haveria uma luz, tá? Que ela, vamos dizer assim, seria o reflexo de Deus dentro do homem, e ela brotaria dentro do homem para esclarecê-lo, para ensiná-lo, para vamos assim, torná-lo apto a entender os mistérios, as escrituras e por aí vai. Joia? Muito bem, a luz interior, o intelecto humano já preparado por uma luz interior, ou seja, uma luz natural, em latim, lumen naturale,
lumen naturale, tá? Aqui já utilizando latim ou grego, né? Que é, essa luz na verdade é Cristo. Beleza. Haveria aqui uma irradiação da verdade, ou seja, da revelação divina, a lumen fidei, uma revelação, tá, pessoal? Por isso é o sobrenatural a base dessa epistemologia. A emanação do conhecimento das ideias de Deus relembradas, veja, são as ideias de Deus, não mais a teoria das ideias ou ideias das formas, não. Seriam ideias do próprio Deus relembradas através da luz interna do Cristo. Beleza? Relembradas na alma do homem. O ser humano teria uma luz própria, interior. Essa luz é Cristo. Mas por ser pecador, decaído, imperfeito, ilimitado, né? Limitado, perfeito. Limitado. Precisaria de ser o quê? Precisaria de ser auxiliado, corrigido e também redimido por essa luz de Deus. Tranquilo? Então o homem que é caído no pecado, né, devido à queda no pecado, ele precisaria dessa luz natural. E aí, para ficar tranquilo, eu criei aí esse fluxograma para esquematizar esse negócio. Tranquilo? Aqui está Deus, ou seja, o Sol, uma espécie de Sol. Percebe que Platão utilizava na alegoria da caverna, lá na República, usou, né? Aí nos vídeos acima eu explico isso, tá? A alegoria da caverna usou o Sol. Aqui nós temos aqui, ó, o Sol, que é Deus, ilumina. A base é Platão, no Agostinho, né? E com essa iluminação, essa centelha, essa luz nascendo aí dentro do homem, nascendo fazendo com que o homem tenha essa, né? O homem que já tem uma luz natural, que é Cristo, mas aí então ele é iluminado por Deus agora para que através da fé e da graça ele alcance o conhecimento. Uma coisa interessante, que o conhecimento não está numa linha ascendente assim como a de Platão. Não é, pessoal, não é. É aqui, ó, é linear mesmo, é através da fé, tá? O conhecimento é de coisas elevadas, tá? Mas é linear, porque ali ele já tem, o homem já tem, né? Dentro dele, não busca em outro mundo a resposta, no mundo elevado, não. O homem já tem dentro dele, dentro do espírito dele, dentro do coração dele, ele já tem essa luz, que é o Cristo, que fica ali o instruindo, não é? Aqui, não é, já a ideia da trindade divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito, ou seja, o Espírito de Cristo, ensinando esse homem. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma parte do texto do Agostinho para a gente refletir um pouco, ok? Então, com efeito, visíveis são tanto qualidades corpóreas quanto a luz, mas as qualidades corpóreas não podem ser vistas se não são iluminadas. Percebe, pessoal? Qualidades corpóreas não podem ser vistas se não forem o quê? Iluminadas pela luz. Tá aí, ó. Portanto, deve-se considerar que também os conceitos relativos às ciências, que qualquer um considera absolutamente verdadeiros, até as ciências para ele, ó, pessoal, não podem ser entendidos se não forem o quê? Iluminados, por assim dizer, por um próprio sol. Olha aqui, pessoal, próprio sol, ou seja, algo dentro do indivíduo, mas não acaba por aí, não é? Esse dentro do indivíduo é a luz de Cristo, que brilha, ilumina assim em Deus, como fosse uma espécie de morada, né? Beleza? Em Deus inefável que tu queres conhecer, são certos sentidos, 3 princípios: que existe,
que é inteligível, que torna inteligível todas as outras coisas, ou seja, é em Deus ali o processo de conhecimento para Agostinho. Joia, pessoal? Vamos em frente. Essa teoria da interioridade vai reforçar essa questão da morada do Cristo dentro do homem, tá? Dessa aptidão de Deus, né, para conhecer, enfim, vai, vamos dizer assim, aprofundar um pouco aí o conhecimento. A teoria da interioridade, por essa corrente, pelo fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, não é assim? Façamos o homem conforme a nossa imagem, né, e a nossa semelhança. Isso está escrito lá no Gênesis, né? Muito bem. Fonte de todo conhecimento. Deus, fonte de amor, de justiça, de conhecimento. Já se teria sido introjetado no espírito que habita no interior do homem uma luz natural. Qual? O Cristo. Claro que não é o homem que se declina, né, para o bem, né? Não é assim bem, né? O cara que está em busca do caminho da verdade, que tem cara aí que, né, na verdade é o capiroto, né, morando no cara, ou nem precisa do capiroto, ele mesmo já, enfim, que constituiria a aptidão. Esse Cristo então é a aptidão à razão. Percebe que a razão ela está num patamar menor, não é, que a fé, que a espiritualidade aqui. A aptidão à razão, mente, consciência do indivíduo em captar por iluminação, fé, verdade e graça, o saber de Deus, o saber que Deus ensinaria e recordaria. Tranquilo? Esse recordar não que o indivíduo tenha tido um contato numa vida anterior. Não é. Recordaria pela iluminação que ele estaria dando dentro do homem. É isso aí. Traria o bem nas ações do homem, porque Cristo está nele. Se está nele, só de alguma forma ele iria recordar aquilo que ele já tem nele, que é o quê? Cristo, que é a luz interna, luz interior. Com isso, nega a possibilidade de relembrança. Pessoal, uma divergência dele aqui para o Platão. Ele nega a anamnese, que é relembrar de vidas passadas na reencarnação do Platão, das coisas de reencarnações, como afirmava o Platão. Pois, segundo Agostinho, as ideias não existiriam num mundo separado, não seriam, mas seriam recordadas e compartilhadas a nós, sim, mas diretamente da inteligência e do auxílio divino, direto de Deus para a gente. Você entendeu isso? Tranquilo? Tá fácil, não tá não? Essa teoria, em parte, segue a mesma direção do que afirmava Platão, ou seja, qual? Do indivíduo ser, de alguma forma, né, inato, ter ali uma espécie de conhecimento inato, né? Mas, em vez de anamnese, que é esse relembrar de vidas passadas, há algo que se chama de interioridade. O que é isso? Que seria a aptidão, uma capacidade, uma lumen naturale, que é a luz natural, ou seja, uma luz interior distribuída aos homens pela graça, a fim de compreender os mistérios, isso inato, isso dentro dos homens. E é verdade, não precisa ser do cristianismo, né? Antes do cristianismo existir, tá, pessoal? Por exemplo, ali, antes ali de haver Cristo, né, nós tínhamos outros povos que já buscavam a Deus. Por exemplo, ali no Egito, né, 3000 antes de Cristo. Aqui o cristianismo, nós estamos falando em 3000, veja, 3000 antes de Cristo, nós estamos falando depois de 2000, né? Só 5000 anos atrás, ou seja, 3000 antes de Cristo, os egípcios já buscavam, né? Os sumérios, 4000 antes de Cristo, a povos mais primitivos que os sumérios. Você vê lá cultos
Não é em alguns lugares templos, né? Mas você vê nos povos primitivos cultos, né? As escavações antropológicas, você vê que o indivíduo ele tinha a sua espiritualidade. É isso aí. A irradiação divina, que é, vamos dizer assim, o espírito, porque Deus é um espírito, não tem sexo, cor, raça, etnia e religião. O espírito já estava ali habitando naqueles caras. Beleza? Então, bom, mas através do Agostinho seria aí o Cristo, daria essa, né, para compreender esses mistérios imutáveis, infalíveis e eternos. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Bom, vamos lá. Mais um texto aí do Agostinho. Mas a verdade dentro de nós, é aqui que eu quero que você entenda, preside a própria mente. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, isto é, através do intelecto, da razão, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior de verdade. Então, essa percepção, essa certeza sobre as coisas é um recurso, tá, pessoal, da luz interior. Vamos em frente. Teoria da reminiscência, um confronto agora com a teoria da iluminação divina. Teoria da reminiscência de Platão. Teoria da reminiscência de Platão. Veja, eu quero que você entenda, o Agostinho baseou, ou seja, ele se alicerçou no Platão, que não se faz, nós estudamos lá no começo, lá na introdução à filosofia, tá? Princípio da comunicação das épocas. Não há filosofia de um cara sozinho, pessoal. Negativo. Ele precisa se conectar com outros de épocas diferentes, não contemporâneos, e outras vozes, inclusive, tá? É uma premissa aí da filosofia. E a teoria da iluminação divina do Agostinho. O cara que inventa uma coisa sozinho, sem dialogar com outras partes, com outros momentos da filosofia, pode estar criando uma baita de um dogma, uma seita, uma religião qualquer aí, pra galera cair de boca, mano. Você tá entendendo? E dizer que isso é filosofia. Bom, apesar de Agostinho ter apoiado sua concepção de conhecimento em Platão, controvérsias inevitáveis aparecem. Dentre esses pontos de distância está que, para Agostinho, a fé ocuparia um status de superioridade. Pessoal, a fé estaria acima da razão. A razão estaria abaixo. Tranquilo? É isso aí. Em relação à razão. Então, fé e razão. A fé viria em cima e a razão embaixo. A fé e iluminação divina tinha um papel mais importante, olha lá, pessoal, que a racionalidade na doutrina deste filósofo teólogo, pois era através da luz divina, que se alcançava a ciência, beleza? Se obtinha o conhecimento, ou seja, o conhecimento era alcançado através da luz de Deus, luz divina. A filosofia era apenas um instrumento, pessoal, olha, para a teologia. Então, em cima vinha a teologia, em cima vinha a fé, abaixo a filosofia. Então, Deus seria a única forma de chegar a verdades. A verdade aqui é Deus, beleza? Eternas e imutáveis. Coloquei aqui um quadrinho comparativo entre Platão e Agostinho. Você vai ver que algumas coisas estão iguaizinhas. Vou marcar aqui de azul, que está igualzinho aqui, ó. Aqui, ó, inato, ó, aqui, ó, inato, imutável, eterno. Aí, ó, inatas, imutáveis e eternas, não mudou nada. Só que o foco, né, do Platão era um mundo, beleza? Aqui o foco da teoria da iluminação é Deus. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso aí, né? Basicamente é isso aí. O restante, mano, tá? Começa a divergir bastante, cara.
começa a divergir bastante, beleza? As divergências aí, então, são várias. Vamos ver aqui, então, vamos ver. Vamos lá, teoria da reminiscência, Platão, teoria da iluminação divina, tá alinhadinho aqui, ó, Agostinho, joia? O livro aqui de base para a teoria da reminiscência é a República, teoria da iluminação divina, as Sagradas Escrituras, beleza? A teoria da reminiscência e a base é a razão, né? O raciocínio, a razão, a lógica, né? Na iluminação divina, a base é a fé. Na teoria da reminiscência, nós temos o intelecto, joia, como formador, como, né, o centro ali de estudo, como a iluminação, o sol ali, né, seria do mundo das ideias, seria do mundo inteligível para o Platão. Ou seja, o sol ali é que formaria esse intelecto. E aqui, para o Agostinho, Cristo. Beleza? Lá na teoria da reminiscência do Platão, nós temos o mundo das ideias. Na teoria da iluminação divina, nós temos as ideias de Deus. Não há mundo das ideias. Deus seria a própria ideia. As próprias ideias estariam em Deus. Beleza? Na teoria da reminiscência são inatas, imutáveis e eternas. Inatas, imutáveis e eternas para a teoria da iluminação divina. Relembradas na reencarnação. Aí, a reencarnação aí é um pressuposto, né, para se lembrar do que se tinha aprendido, do que se sabia. Beleza? Já aqui, né, na teoria da iluminação divina, elas eram relembradas por Deus. Por quê? Porque Cristo estava dentro do cara, né? Então Deus ali iria, né, nesse processo de, né, Cristo Deus, iria relembrando. Captado pelo intelecto, né? A teoria da reminiscência, o centro de captação é o intelecto. O centro de captação da informação e do conhecimento na teoria da iluminação divina é a própria iluminação divina. Aqui nós temos na teoria da reminiscência a anamnese, que é lembrar da vida anterior, num processo de reencarnação. Reencarnação, anamnese, lembrando, ou seja, da experiência anterior. Na teoria da iluminação não há reencarnação, há interioridade, porque o Cristo, a centelha, a luz divina, mora dentro do indivíduo, dentro do cidadão. Então a interioridade, ele mesmo, o próprio Cristo estaria ali trabalhando no ensino, na formação do conhecimento. Inatismo está para os dois. Só que há uma diferença, porque o inatismo de Platão, nós temos aí a conjugação da alma com a reminiscência. Alma, o quê? Reencarnando. Reencarnando no Platão. Na teoria da iluminação divina, nós temos Deus com a interioridade. Na interioridade nós temos Cristo e Deus, né? O Sol, a luz maior. Na teoria da reminiscência, o modo de apreensão e captação do conhecimento é racional. Na teoria da iluminação divina, o modo de captação, o modo de estudo aqui do conhecimento é o sobrenatural. Na teoria da reminiscência, a teoria da reminiscência é considerada por Agostinho subordinada. Veja, considerada por Agostinho subordinada. E por ser Deus o protagonista, né, da teoria da iluminação divina, ela é considerada superior. Beleza? Vamos ver como é que isso caiu em prova? Aí, essa questão aí dessa Universidade Federal. Vamos então. Vamos lá. A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, foi influenciada pela filosofia de Platão. Olha como é que é a aula. Tudo na aula, meus amigos. Aí, ó. Tudo nessa aula que nós estamos até agora aqui, ó. Beleza?
porém diferenciando se ele quer a divergência. Ele quer a divergência. Vamos direto aqui, resposta aqui. Deixa eu só ver, B de bola, não anotei, mas vamos aqui ver se está na B mesmo, acho que é B, vamos dar uma olhada. A teoria da iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz de Deus. Perfeito. Luz interior, que é o Cristo, ó, dada ao homem na busca da verdade das coisas que não são conhecidas pelos sentidos. Esta luz é Cristo, que ensina e habita o homem interior. Perfect, é essa a resposta certa. Faz mais questões. Olha aqui, ó. Rodada 1 e 2. Você vai fazer vestibular? Você vai fazer escola militar? Você vai fazer alguma prova? Aí, ó. Simulados. Mas não simuladinho não, cara. São 10 questões em cada rodada dessa aí. Essas questões estão comentadas em PDF e também comentadas em vídeo. Tranquilo, meus amigos? É isso aí. Muito bem comentadas, inclusive, tá? Muito bem fundamentadas, com gabarito, tudo certinho. Foi feito com muito dedicação essas 2 rodadas aí de simulados. Se Deus quiser, pretendo fazer a 3ª rodada. Joia? Já estou ali escolhendo, eu pego as melhores questões. Isso aqui são 20 questões diferentes, em assuntos diferentes dentro da filosofia. São 20 pontos aqui, tá? São 20 pontos que você já bate no edital de filosofia em 6 horas só de dedicação. Beleza? Você imprime, faz você mesmo, depois vai lá, corrige com a videoaula, lê o PDF para reforçar e tudo mais. Joia? Olha aí, ó. A apostila do módulo 1, do tomo 1, da primeira parte, que nós vimos lá da aula 1 até a aula 20, já está à venda lá no meu site. Tranquilo? Já está à venda lá, você é o nosso convidado a ir lá comprar essa apostila. Pessoal, é um material ímpar, único. É coisa de primeira. São essas informações que a gente está colocando aqui, esses mapas mentais. Você não precisa ficar lendo muita. Não, cara, você bate o olho, você já sabe que está ali. Tá muito legal isso aí. Tá? Esse é meu curso de grandes questões da filosofia. Tem lá felicidade, bem, mal, intuição, amor e paixão. E se você quiser contribuir com o meu Pix, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Essa então foi a nossa aula de número 42, certo? Teoria da iluminação divina de Agostinho. Você então, né? Agora vai lá e se matricula nas rodadas 1 e 2 dos simulados e já vai treinando para a tua prova. Um abraço a todos, fique com Deus. Foi muito bom ter você aqui. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.